Em pauta, o regime de recuperação fiscal e o protagonismo ou a falta dele na política de Minas e do Brasil. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast semanal que fala sempre sobre os três poderes. Estão comigo a história de política Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita. Um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso ter você aqui nesse bate-papo. E direto de Brasília, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Oi, Fran. Oi, Marina. Tudo bem? Vamos começar de uma forma diferente. Geralmente a gente sempre abre aqui o podcast. Quem está nos acompanhando hoje deve estar estranhando. Mas elas não falaram o assunto local e o assunto do Brasil. Não, gente. Até porque o assunto de hoje, da discussão do podcast de hoje, ou das análises de hoje, é exatamente um assunto que está mexendo com a política brasileira. E pelo protagonismo que esse assunto está gerando para alguns e deixando de gerar para outros. A gente está falando sobre o regime de recuperação fiscal e a atuação de alguns agentes políticos muito importantes. Tem a presidência do Senado, tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e outras pessoas envolvidas nesse processo. Vamos começar de trás para frente então, Fran, e aí a gente começa com você, porque agora, gente, nesse exato momento que nós estamos gravando esse podcast, os ouvintes já sabem que a gente sempre grava às quintas-feiras. Nesse exato momento está acontecendo em Brasília uma reunião exatamente para falar sobre isso. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, o mineiro Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e outros agentes políticos que estão nessa discussão. Fran, vamos trazer um resumo do que aconteceu até aqui, até nesse exato momento, quando a gente começa a gravação desse podcast? Vamos. Inclusive, enquanto não é falta de educação, isso porque enquanto a gente grava esse podcast, tem reunião justamente para discutir isso no Congresso Nacional, né? Então as coisas estão chegando, então para a gente ter tudo mais quentinho possível, né? Então, o seguinte, vamos lá. Para a gente começar, na semana passada, o Rodrigo Pacheco, ele chamou a vários jornalistas, né, da imprensa mineira aqui em Brasília, até então para falar sobre reforma tributária, né? Porque a reforma tinha acabado de ser aprovada e tudo mais. No meio da conversa, Pacheco falou sobre a dívida do Estado. A primeira vez, inclusive, que ele falou abertamente sobre isso, né? E aí, logo depois, o governador Romeu Zema, ele enviou um ofício para cá, justamente para cá que eu falo, para o Senado, para Brasília, justamente dando 3 opções pro Rodrigo Pacheco, falando assim, olha, Pacheco, você não se colocou disposto a ajudar, você não falou que poderia intermediar uma conversa com o Lula, então aqui estão 3 sugestões nossas, mas isso foi porque, primeiro, conversando com vários atores que fazem parte, né, desses bastidores aí, tanto do lado do Pacheco, como também do lado do governo do Estado, além de fontes do Palácio Planalto, o que eles disseram? Essa iniciativa do Pacheco pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém estava esperando até então. Há quanto tempo que a gente não está discutindo isso, né? Sobre a questão da dívida de Minas, sobre o plano de regime de recuperação fiscal. E aí, pois bem, o Pacheco ter falado isso acendeu um alerta. Lembrando que Zema tá onde? Zema tá no Japão agora, né? Na época ele estava na China. Então, o governo fez esse contra-ataque também, o governo de Minas, no sentido de tentar constranger Pacheco para falar assim, olha, você está falando que tem como ter solução, mas a coisa não é tão simples assim. Só que, em vez de abaixar, aí o Pacheco encontrou de novo com Lula, enviou nota para a imprensa e tudo, falando que aquela reunião era para tratar sobre a dívida de Minas e deixando ainda mais claro que, desde o início, o ideal seria que o governador tratasse sobre esse assunto, tentasse solucionar esse assunto, conversando aqui com a União. A gente sabe muito bem que o Zema, ele foi apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, durante os últimos anos, sempre foi um crítico à gestão petista, seja do Lula, seja da Dilma. Então ele não conversa com o Lula, mas a crítica foi justamente nesse sentido. Se é aqui que se resolve a dívida, se é aqui que o plano de regime de recuperação fiscal com as contrapartidas são aprovados ou não também,
Então, essa conversa deveria ter existido. E aí, nessa guerra entre os atores, como a gente tem mostrando, o Gabriel Borges, né, tem sempre apresentando isso muito bem em relação a como que o Pacheco também convidou os líderes, né, da Assembleia, o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, justamente para vir aqui essa reunião que está acontecendo hoje, né, para apresentar uma solução e para tentar achar um meio termo. Tô falando demais, mas é só porque é o seguinte, as sugestões que o governo de Minas deu até então, eles não iriam acatar nem nada. E aí, o Pacheco, agora há pouco, tinha muito uma discussão. E aí, ele vai apresentar uma proposta mesmo ou vai ser mais um posicionamento político, já que está de olho aí num governo de Minas? Mas apresentou algumas propostas que ainda não foram conversadas com Lula, nem com a União, tá? Como, por exemplo, nessa rediscussão do valor da dívida, então talvez o governo aceitar alguns ativos de Minas, a gente está falando da Codemig, por exemplo, né? Ele não citou as empresas, tá? Mas aí a gente está falando de algumas que já tinham sido discutidas. Também questões judiciais, que tem créditos aí de empresas que causaram estrago no estado, também isso tem uma reversão para essa dívida. E por fim, assim como tem com pessoa física e jurídica, renegociação de dívida para bom pagador, tudo isso, ter também para os estados, aí não só para Minas, mas para os outros estados. Então agora, Pacheco, do lado do líder de governo do Zema, João Magalhães, do líder de oposição e de outros atores, além do Tadeuzinho, tá ali dando coletiva de imprensa na presidência do Senado, deixando claro que peguei esse protagonismo aqui para mim agora e para a Assembleia. E aí, como é que vai ser? Pois é, Fran. E aí, como é que vai ser? Acho que a nossa expectativa... A gente podia fazer uma versão extra amanhã do podcast. Amanhã, no caso, na sexta. Quando o ouvinte estiver ouvindo essa de manhã, ou estiver acompanhando, possivelmente a gente vai ter mais discussões que podem ser feitas sobre o fim dessa reunião de hoje em Brasília. Mas vamos focando no que a gente tem até então por aqui. Na semana que vem eu tenho certeza que a gente vai fazer a aposta que esse assunto vai estar em alta também, né, Marina? Ah, sem dúvida. Eu acho que o Zema, na verdade, ele fez uma opção pela lógica eleitoral e acabou prejudicando os interesses de Minas Gerais. E foi uma oposição tão cega e tão visceral que fechou qualquer porta que pudesse ter para negociação, para defender os interesses de Minas. E é interessante que isso a gente falou lá atrás, quando o Zema assume o segundo mandato com o Lula vitorioso. Porque, gente, naturalmente, os estados precisam da União. Imagina um estado igual Minas Gerais, com uma dívida que não consegue pagar e com a suspensão da dívida sendo feita por meio de uma liminar. Então esse governo precisava ainda mais negociar com o governo federal e não foi o que aconteceu. E o Zema acabou ainda sendo pego na mentira, depois que os técnicos da Assembleia revelaram ali que ele estava naquele plano, naquele projeto que ele entregou para o governo federal para aderir ao RRF, e que ele estava escondendo, que ele já devia ter dado publicidade e não deu, ele tinha lá congelamento de salário, de concurso, essas coisas que a gente já falou tantas vezes. O que fez com que o funcionalismo se mobilizasse. Ficou claro para eles. E se mobilizasse não só para pressionar o governo, que é o que a gente vê, que a gente já está acostumado, mas para pressionar também deputado. Deputado de primeiro mandato, inclusive, falando o nome do deputado, se votar não volta. Isso é uma pressão muito grande, ainda mais com rede social hoje em dia, ainda mais tão perto da eleição do ano que vem, que é nas eleições municipais que os deputados organizam as suas bases, é muito importante para eles. Então até os deputados da base estão tendo dificuldade de defender o discurso do governo. E o que acabou acontecendo com isso tudo? O Zema, ele entregou o protagonismo dessa discussão para a concorrência. E eu falo concorrência por causa das eleições que estão por vir. 2026, o Pacheco é um nome para o governo, como a Fran dizia, né? O Zema não pode se candidatar mais para o governo de Minas, mas ele quer fazer o sucessor. É muito importante para ele ter o sucessor. E tem 2024 também. A gente estava vendo ali nas imagens da coletiva, do lado do Pacheco, estava quem? Estava Alexandre Silveira, ministro do Lula, que é um nome que já circula aí sem muita confirmação para 2024 aqui em Belo Horizonte. Eleger um aliado na prefeitura da principal cidade do estado é muito importante para quando você busca uma eleição para o governo. E tem o Tadeuzinho também, Tadeuzinho, presidente da Assembleia. Ele que também é um nome que começa a ser ventilado para 2026. E ele está ficando como uma pessoa, como responsável por barrar
a tramitação do RRF, porque é ele que controla a pauta, ele que controla o ritmo dos trabalhos. E tudo, chamando os deputados para conversar, sem alijá-los do processo, que é o que o Zema fez a vida inteira e que os deputados reclamaram a vida inteira, sem brigar com o deputado, sem brigar nem mesmo com o governador e sem recorrer à justiça, que é o que o governador tenta fazer esse tempo todo. A dívida de Minas, gente, é de responsabilidade do governador, do Zema, e ele não conseguiu resolver isso em 5 anos. Desde que ele assumiu o governo. E agora o Pacheco, o Tadeuzinho, eles aparecem com isso. E o governador ficou como governador de uma nota só. Tipo um samba de uma nota só, o governador de uma nota só. Porque ele ficou batendo no RRF esse tempo inteiro sem buscar uma alternativa. E fora que, desculpa, Marina, mas o RRF, desde que ele foi eleito, né, no primeiro mandato, né? São 5 anos, e ele está ficando com uma fama de um governador que está empurrando o problema com a barriga. Ele ficou empurrando o primeiro mandato, foi reeleito, agora tentando empurrar de novo para deixar esse problema para o próximo governador. E é uma pecha muito ruim para alguém que defende gestão eficiente ter isso nas costas. E não só isso, né, gente? Sendo colocado como o único governador que não pagou a dívida do Estado, né? Tendo recursos, tudo bem aqui, pelo amor de Deus, né? Recentemente um ouvinte mandou pra gente durante o Café com Política, numa pergunta que nós fizemos, eu não me lembro pra quem, mas ela falou, então vocês estão comemorando a tragédia da Vale? Não, saibam separar. Mas o Estado recebe o recurso da Vale e pega um dinheiro que não é o suficiente para voltar às vidas, para reparar, enfim, essa discussão que, pelo amor de Deus, a gente sabe, não é essa que a gente está tendo aqui, mas o governo recebe esse valor, então tem um valor a mais, usa esse recurso para colocar o salário do servidor em dia. Então não foi uma manobra de excelência do governo quando diz e coloca ali o salário do servidor como uma barganha para ser reeleito, inclusive. O governador é o único que não fez o pagamento dessa dívida e está se afundando. E quando a gente fala sobre protagonismo, eu queria trazer uma discussão aqui que não é nem um assunto da nossa pauta, mas é para a gente pensar nessa questão do protagonismo. Por óbvio, trabalhamos com jornalismo político e sabemos muito bem da importância das redes sociais. E nas últimas semanas, principalmente falando dessa viagem da China e agora do Japão, Fran e Marina, se vocês repararem, o governador tem aparecido ao lado de personagens importantes na política do grupo dele, como, por exemplo, o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, como uma pessoa secundária. O secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, aparece como protagonista de vídeos, trazendo ali, como se fosse um resumo do que o governo conversou naquele dia em cada região que ele visitou. Então o governador está perdendo protagonismo dentro do próprio governo e dentro do seu grupo. Eu acho isso muito importante, Thalita, se a gente pensar assim, se esse era o momento ideal para essa viagem tão longa para fora do país. O RRF não é uma novidade para o governo. Ele sabia que não seria fácil aprovar. Ele sabia que o prazo seria apertado. E o governador, esse é um momento que a gente precisa de força política. E ele é o homem que tem a caneta na mão. Ele é o homem que representa o Estado. Eu não vou falar nenhum A sobre a capacidade técnica do Matheus Simões, que inclusive mudou o nome dele para professor Matheus, né? Isso é indiscutível. Sim. Mas é o governador que tem o controle da situação inteira. É ele que manda. E esse tipo de coisa é para conversar com quem manda. O governador não estava, por exemplo, num encontro na semana passada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é quem vai resolver isso tudo, com os governadores do Sul e do Sudeste. Estava lá o vice-governador, o representante de Minas, o único. Essas coisas, essas sinalizações, elas são muito importantes. Principalmente se a gente for pensar que na avaliação temporal, de tempo, o governo de Minas é o que está mais com a corda no pescoço. Era o único que não estava lá. Então, acho que esse timing aí, o governador erra de novo no timing, como já errou outras vezes. E antes da gente passar para a Fran de novo, olha só, gente, a gente acaba de subir aqui, claro, acompanhando, né, com os nossos repórteres aí, a questão da reunião, essa reunião que a gente está falando em Brasília para discutir o RRF. E a foto que está no nosso portal, uma foto muito emblemática. A gente tem Rodrigo Pacheco ao lado, Tadeuzinho, e do outro lado, o ministro Alexandre Silveira. A gente não tem a presença do governador do estado em uma discussão e em uma coletiva que é um marco. Porque daqui há alguns anos, eu tenho certeza, nós vamos estar aqui falando sobre esse dia dessa reunião, dessa discussão e dessa falta de protagonismo do governador Romeu Zema. E eu concordo muito, Marina, quando você faz esse questionamento. Era o momento do governador que já viajou tanto para fora,
de discutir ou de estar em outros países numa ocasião em que a gente precisa tanto resolver a situação de Minas Gerais, que o prazo está correndo, porque já que está dando protagonismo e está perdendo espaço, e a gente vai reforçar essa palavra, gente, protagonismo aqui o tempo todo, até para a gente não pecar em termos aqui no podcast, mas se está dando espaço para falas de secretários, e que tudo bem, a gente reconhece o trabalho do secretário, o secretário da Casa Civil é um papel muito importante dentro de um governo. Mas se é ele quem está tomando o espaço e que está aparecendo nos vídeos, nas redes sociais e contando para a população, né, que esse é o objetivo, sobre o que o governo está fazendo lá, por que ele não foi sozinho? Porque o governador não dividiu essa responsabilidade, falou, vá representar, o vice-governador pode ir com você, mas eu preciso ficar aqui porque o Estado precisa discutir e nós vamos reunir com outras forças políticas. Então, é uma foto emblemática e eu tô para dizer que se o governador, quando recebê-la, vai ficar um tanto quanto incomodado. Viu, Fran? Então, e política é gesto, né, gente? Então, quando a gente fala de gesto não só de viagens ou coisas do tipo, mas também é gesto, o Zema ter se aproveitado para falar assim, por mais que ele, enfim, tenha apoiado o Bolsonaro, tenha sempre sido crítico aí à gestão do PT, né, ao Lula, ele pelo menos ter chamado para conversar, né, ter vindo aqui em Brasília, ter chamado para conversar o Haddad, para ter chamado para conversar os responsáveis pela Secretaria, né, do Tesouro, que é quem cuida dessa questão do regime de recuperação fiscal. Então, quando a gente olha, política é muito gesto. Então, e mesmo se ele não fosse recebido, poderia usar disso para falar, olha, tentei, não consegui, tentei, mas não está disposto a conversar. Outra coisa, Rodrigo Pacheco é um presidente do Senado, é um presidente do Congresso Nacional, e ele é mineiro. Então, essa porta também poderia ter sido feita, esse caminho, pelo Rodrigo Pacheco, que tem, enfim, acesso, né, mais fácil ao presidente Lula, justamente porque tem que tratar sobre outros temas nacionais também. Então, um caminho também mais fácil a Fernanda Haddad. Então, tem isso. E aí, porque isso abre outra discussão, quando a gente fala do ponto de vista político, tá? Porque agora o Pacheco tem se colocado aí junto com o Tadeuzinho e com os outros líderes numa tentativa de apresentar essa proposta para a equipe econômica do Lula. Mas tem uma questão que está sendo muito discutida agora, que inclusive é o seguinte: será que o governo vai querer? Porque tem uma questão de mercado, tem uma questão econômica, a gente está falando de 160 bilhões, né, de reais, então é uma quantia importante para a União. Para o ano que vem teria que pagar cerca de 20 bilhões, né, então é uma quantia mais importante ainda quando o governo federal aqui também fala sobre déficit zero, sobre meta fiscal, que está sendo discutido hoje, inclusive, numa reunião de líderes também lá no Palácio do Planalto. Então, tudo isso se coloca em jogo. E aí, quando a gente fala também sobre a questão, eu fiz até umas anotações do que o Pacheco estava falando, né? Quando ele fala assim, que essa proposta que eles estão apresentando é uma proposta que não é irreal, não é ilusória. Então, deixando claro que a RRF, na avaliação deles, era uma questão ilusória. Só que tudo isso, a gente sempre fala sobre o time, né, do governo Zema. E aí sempre falam assim que, na verdade, o time errado é da Secretaria da Fazenda e tudo. Mas, poxa, tem que ter uma conversa ali entre a equipe do governador justamente para aproveitar disso. E aí, quando a gente fala também dessa conversa de Pacheco com Lula, a gente pode lembrar que o PSD aqui em Brasília, ele faz parte da base do governo federal. Ele tem ministério, como, por exemplo, Alexandre Silveira no Minas e Energia. Então, assim, isso tudo, gente, também se coloca em jogo quando a gente pensa que no ano que vem tem as eleições municipais. Então, esses deputados, eles precisam também de eleger prefeitos para continuar no poder. E fora isso, hoje você elege prefeitos para em 2026 você poder eleger um governador. Hoje o nome que é falado, obviamente, é do Rodrigo Pacheco. Então, nesse momento, mesmo se não conseguir, por exemplo, uma
que a proposta seja aceita pela equipe do Haddad ou qualquer coisa do tipo, ele se coloca como, olha, eu tentei ajudar o Zema naquela época e ele não quis. Então isso também faz parte de um processo de fritação, querendo ou não, do governador, mostrando uma inoperância, como eles dizem, ineficácia, como eles dizem, justamente nessa articulação política. Até falam, tem que virar a página, a eleição já passou e o governador precisa conversar com o presidente. Então, assim, e aí em Minas, o PSD, a gente sabe também que é todo dividido, né? O Cássio Soares apoia aí, faz parte da base na Assembleia, mas nem todos os deputados estão querendo, inclusive isso está sendo discutido com o Gilberto Kassab aqui em Brasília sobre esse ponto. Então, assim, o que a gente vê no momento é uma grande confusão e que, no fim, quem vai acabar levando a pior é o servidor, né? Porque se esse plano passa, vai ter esse congelamento de reajuste. E se não passa, como que vai ficar? Então, assim, são muitos questionamentos que a gente tem agora, e o momento agora é de acompanhar também como que vai se dar essa articulação e se o governo aqui vai ter interesse de fazer por outro motivo. Se meio que também priorizar, prestigiar Minas, outros estados também vão cobrar o mesmo tratamento. Então, sabe, isso poderia ter sido resolvido, poderia ter sido conversado muito antes. Agora que tá nos 45 do segundo tempo, enfim, o time não tá bom, como a gente tá falando aqui. Esse negócio de inoperância, de não conversar, de time, essas coisas do governador, é um negócio que chama tanta atenção e tem umas coisas, eu acho que são tão importantes, né? São coisas pequenas, assim, mas que têm uma importância tão grande no processo. O governo do estado, ele segurou o pedido de ajuda para o Rodrigo Pacheco, para ele ajudar na intermediação, por 10 dias, porque não queria passar por cima do presidente do TJ, que estava governador interino durante parte da viagem do Zema para fora do país. Então, assim, olha só, com um prazo tão apertado, com tanta coisa para resolver, um assunto tão difícil, a preocupação era deixar o presidente do TJ chateado. E eu acho muito difícil o presidente do TJ não ter o mesmo interesse que todos deveriam ter. Eu acho que o presidente do TJ, Zé Arthur Filho, eu tenho certeza que ele também não quer que o Estado quebre. Tenho certeza que ele tem o mesmo objetivo. Olha o cálculo do governo, como ele é feito de maneira errada. E isso que a Fran falou do Rodrigo Pacheco e dessa turma toda que está com ele, né? Ministro, deputados, correndo atrás, tentando resolver o problema de Minas, pode ser que se houver alguma mudança influenciada por eles acabem ajudando também os outros estados, que dá uma musculatura, projeção Rodrigo Pacheco, né, esse personagem em si só, ele já tem por causa da presidência do Senado, mas dá uma musculatura nacional muito grande, resolver um problema que os governadores não conseguiram. O que me deixa triste é que Minas, de um tempo para cá, gente, deixa de ser exemplo para muita coisa, e a política de Minas, há quantos anos nós estamos falando sobre Minas perder o protagonismo na política, né? A gente tem falado sobre isso durante muito tempo. Prova disso, o governo Lula, enfim, com a composição e apenas com o mineiro em ministério, que é justamente o Alexandre Silveira que está participando dessa reunião. Mas o que me deixa triste é saber que o Estado pode ser, e tem hoje se tornado, o centro de uma discussão política tão importante, mas com um lado negativo, com uma disputa interna política, e pensando exatamente sobre 2024 e em 2026. E por que a gente fala isso? E por que eu estou falando isso? Vocês vão lembrar da última entrevista do professor Matheus, vice-governador, aqui no Café com Política, aqui na FM Tempo, né? Que ele falou, os deputados vão ter que arcar com a consequência de não aprovar o regime de recuperação fiscal. Então a culpa é dos deputados? Ou não, né? Ou não. As consequências boas ou ruins, né? Exatamente. Mas vai ser assim? A Assembleia vai julgar para o governo vai julgar para a Assembleia está ganhando força lá em Brasília hoje. Quando a gente tem a presença de um deputado, que é o presidente da casa, que é o caso do Tadeuzinho, e a gente falava isso aqui há 2 podcasts, né, atrás, sobre o protagonismo dele, num tom que a gente não conhecia. A gente nunca tinha visto o Tadeuzinho falando daquela forma. Pelo contrário, era sempre elogiado pela forma de conduzir a Assembleia, pelo tom ameno e pela sabedoria ao dizer. E não estou dizendo que ele não teve sabedoria, viu, gente? Mas quando ele engrossa o caldo e ele ganha uma fala mais firme em relação a isso, ele está fazendo protagonismo. E vai lá para Brasília, sai daqui de Minas, vai buscar uma conversa, vai reunir pessoas tão importantes na política e de outros espaços, não só o governo, faz com que
Será mesmo que para a população a Assembleia vai ser culpada disso? Eu acho muito difícil. Que é cotado como vice, né? Que pode disputar o cargo de vice-governador em 26, né? E ele que também é muito próximo do Pacheco. E gente, só um outro parênteses, né? E assim, esse assunto estava sendo tratado em Minas Gerais, sempre, né, falando muito sobre isso. E hoje, quando o presidente do Senado tem uma agenda oficial e toda a imprensa é avisada ali, todos os repórteres, todas as coletivas, quer dizer, todos os cinegrafistas e tudo, vão para aquela coletiva que acontece no Salão Azul da presidência do Senado. E todo mundo tá passando ali o tempo todo. Então, hoje, essa declaração foi dada ali. Então, uma coisa que antes estava numa esfera estadual, claro que tratando aqui, mas hoje foi, assim, escancarado de uma forma para todo mundo. Então, isso também vai ser tratado na esfera nacional. E aí me pergunta assim, e Zema, né? Vai responder? Vai dar alguma justificativa? Qual que vai ser a postura do governador? Vai continuar quieto? Assim, sabe? Acho que assim, cada um tem uma estratégia, cada um tem um jeito de se portar, a gente sabe. Mas, a partir do momento que esse assunto fica mais nacionalizado ainda, era o momento do governador virar público e pelo menos dizer, olha, liguei, conversei com o governador, conversei com o Rodrigo Pacheco, vou conversar com o Lula, vou conversar com a Haddad, tudo é gesto, sabe? Pelo menos para mostrar que ele tá pensando em outras alternativas a não ser o plano de regime de recuperação fiscal em que os servidores estão fazendo greve. Então, assim, né, gente? Vamos conversar. Mineiro gosta de conversar. O governador aqui manda um ofício para o presidente do Senado, que é mineiro. Isso teria que ter sido feito numa conversa. Um WhatsApp aqui. Tinha que ter sido feito que fosse no WhatsApp, no e-mail. Mas tinha que ter sido conversado. Os dois tinham que ter combinado um anúncio conjunto, lado a lado, dizer estamos unindo forças. E a gente precisa pensar que quando esse assunto é nacionalizado dessa forma, é muito ruim para os planos do governador 2026. Porque o que está na cabeça dele ali é uma coisa nacional. Vamos pensar a presidência mais alto. Verdade. Ele precisa colocar o nome dele. Essa construção ela é feita com tempo. Ele não vai chegar lá em 2025, aí pessoal, oi, eu sou o governador Romeu Zema, tem isso aqui, coloquei as contas em dia. E o que ele tem feito, ele parece que a estratégia dele me parece ruim, porque ele está se fechando nos estados do Sul e Sudeste contra os outros estados. Uma coisa é você defender os interesses da sua região. Outra coisa é dizer que só ela contribui para o país e só ela merece atenção, criticando quem está nos outros estados, como ele fez com o Norte, com o Nordeste, já várias vezes. É uma estratégia ruim do governador. E o governador já sentiu isso, né, gente? Na campanha para a reeleição, quem era o governador Romeu Zema no interior? A gente falou sobre isso aqui em alguns momentos. Era quase que um desconhecido. Inclusive, o governador já tinha, em determinado momento, ele admitiu, eu preciso focar no interior. Então, ainda que com uma história de empresário, né, vindo de Araxá, com uma família, enfim, quem era o governador Romeu Zema aqui no estado numa campanha de reeleição? Então, só o discurso do que coloquei o salário em dia do servidor não está valendo mais. E as tentativas de quantas pessoas já passaram pelo cargo de uma possível tentativa de articulação com a Assembleia, de aproximação com deputados, de tentativa de melhoria nessa conversa política, que também não se resolve mais. Meninas, vamos para as apostas da semana que vem? E aí, Marina? Uai, nós vamos ficar só de... A gente, no podcast passado, a gente brincou aqui de Lei Candir. Não tem jeito. Quando não tiver nada, quando não tiver pensado qual que vai ser a minha aposta, eu vou falar Lei Candir. E acabou que de um jeito ou de outro, a minha aposta vai ser Lei Candir, porque ela chegou a ser aventada como uma das possibilidades para, pelo menos, minimizar a dívida, né? Mas essa introduçãozinha para dizer que eu acho que a gente precisa continuar olhando para essa discussão do RRF. Eu acho que é isso que vai dar o tom da semana que vem. As repercussões dessa coletiva, dessa conversa com o presidente Lula, como que o governador vai se posicionar, isso tudo eu acho que vai ser protagonista da nossa semana. É o protagonista aí. E aí, Fran? Uai, gente, eu vou concordar do ponto de vista, querendo ou não, né, local, que também fica nacional, que é justamente
vão continuar com essa busca de protagonismo com a Haddad, com o Lula, de resolver essa questão, né, de resolver esse imbróglio. E aposto que o Zema deve virar público para falar algo, ou pelo menos que o Gustavo Barbosa venha para falar sobre essa iniciativa dos líderes da Assembleia e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tô com vocês, viu, meninas? E acho, Marina, que nós vamos ficar discutindo isso aqui pelo menos até dia 20 de dezembro. Ah, sem dúvida. E depois também. A gente se vai aprovar, a gente vai ter isso. assunto para contar como é que vai ficar o Estado. E se não aprovar, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer para discutir isso aqui durante muito tempo, hein? Aí eu acho que o Guilherme Brain já vai estar de volta. Não, mas dezembro, não é possível, né? Janeiro? Será? A gente vai apostando aqui. Eu aposto, inclusive, que vai ficar mais uns dias de férias por aí. Marina e Fran, obrigada, viu, pela companhia de vocês. Na semana que vem a gente tem um encontro marcadíssimo aqui neste mesmo horário. Combinado. Combinado? Lembrando que você ouvinte, você que nos acompanha, você pode conferir o podcast 3 sobre os 3 semanalmente em todos os tocadores de podcast, também em youtube.com/otempo. Até a próxima, tchau.